Os noticiários mostram que os judeus no mundo inteiro têm sido atacados. O mundo está contra Israel. O antisionismo e o antissemitismo crescem. Tudo isso nos faz lembrar do salmo que diz: tramam astutamente contra o teu povo e conspiram contra os teus protegidos. Dizem: vinde, esquemo-los de entre as nações, não haja mais memória do nome de Israel, pois tramam concordemente e firmam aliança contra ti. O interessante é que o salmista inicia dizendo que os povos estão tramando contra o teu povo, mas prossegue dizendo que as ações contra o povo de Deus também são ações contra o próprio Deus. Firmam aliança contra ti. Ou seja, Deus e o seu povo estão intimamente ligados, de forma que tramar contra um é o mesmo que tramar contra o outro. Os judeus evitam usar símbolos judaicos que os possam identificar, pois a qualquer momento um lobo armado pode surgir atirando ou passando por cima deles com seu carro. Neste clima tenso, surge uma pergunta: será que Deus poderia estar usando esse antissemitismo horrível para cumprir seus propósitos? Vou explicar. Quando José e seus irmãos subiram para o Egito para enterrarem Jacó, aquela poderia ter sido uma boa oportunidade para eles ficarem na terra prometida. Eles poderiam ter pensado: aqui é o nosso lar, a terra que Deus nos prometeu. Mas não foi isso que aconteceu. Eles optaram de voltar para o Egito. Afinal de contas, moravam na região mais fértil do país, Gósen. Lá eles viviam em fartura, desenvolvendo a pecuária e a agricultura. Portanto, na época que subiram para Hebrom para enterrarem Jacó, estava tudo bem e eles acabaram priorizando o conforto imediato e nem pensaram na promessa de um futuro abençoado na terra que Deus havia prometido. Escolheram permanecer como ricos estrangeiros em uma terra que não era deles, em vez de buscar se estabelecer como donos de um local que era distante. Ao permanecerem no Egito, eles acabaram sendo submetidos à escravidão, pois a liderança que substituiu o faraó, amigo de José, se voltou contra os filhos de Israel. É possível que, se não houvesse essa perseguição, os filhos de Israel estariam no Egito até hoje. Teriam se assimilado completamente e perdido sua identidade. Portanto, podemos dizer que Deus, através da mão pesada de Faraó, fez com que suas vidas se tornassem tão insuportáveis que ou eles assimilavam de vez ou teriam que pagar um preço alto para continuarem existindo como povo. Nesse ponto, podemos nos perguntar se o antissemitismo que vemos crescer ao redor do mundo não seria uma repetição do que aconteceu no passado, quando o governo de Faraó oprimia os filhos de Israel, obrigando-os a se retirarem e se dirigirem para a terra prometida. Se você quer saber a resposta para essa pergunta, fique aqui até o final do vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Silvia Mazzoni e aqui no canal exploramos a nossa fé em Jesus a partir do contexto do judaísmo do primeiro século. Se você gosta de história, se você gosta da Bíblia e gosta das raízes da nossa fé, fica com a gente. Curta esse vídeo e compartilhe o canal com mais pessoas que desejam explorar profundamente as Escrituras.
atrás, no Egito, Deus estava no controle de toda a situação. Deus sabia perfeitamente o que era necessário acontecer para que o seu povo amadurecesse o suficiente para se desapegar do conforto material e decidir seguir em direção à liberdade. Ele já havia dito para Abraão, muitos anos antes, que isso iria acontecer. Então lhe foi dito: sabe com certeza que a tua posteridade será peregrina em terra alheia e será reduzida à escravidão e será afligida por 400 anos. Pois foi exatamente isso que aconteceu. Foram necessários 400 anos de escravidão e de aflição para que finalmente eles entendessem que o Egito não era o seu lugar. A opressão de Faraó, por incrível que pareça, acabou fazendo com que os filhos de Israel superassem os desafios e construíssem uma história que funciona até hoje como um mapa para uma caminhada em direção a Deus e à liberdade. Em outra ocasião, 1000 anos mais tarde, o profeta Jeremias diz que Deus iria usar pessoas para pescar os filhos de Israel e depois usaria outras pessoas para caçá-los. Eis que mandarei muitos pescadores, diz o Senhor, os quais os pescarão. Depois enviarei muitos caçadores, os quais os trarão de todos os montes, de todas as colinas e até das fendas das rochas. Novamente temos a história do povo judeu servindo como uma profecia. Jeremias parece que está descrevendo a história recente do Estado de Israel. Muitos judeus foram fisgados de volta para Israel pelo seu desenvolvimento. Outros, porém, foram para lá justamente por causa da perseguição. O mundo tem se enchido de caçadores, de pessoas que odeiam os judeus. Os profetas alertam, exortam, encorajam, mas as pessoas que são mais eficazes para conduzir os judeus de volta à sua terra são os monstros como Faraó e Hitler. A história mostra que são justamente as perseguições que forçam os judeus a lutar por sua identidade e terra. E nessa luta, muitos acabam se despertando para a realidade espiritual. No dia 7 de outubro de 2023, houve um ataque do Hamas no sul de Israel. Coincidentemente, aquele era exatamente o feriado de Simchat Torá, alegria da Torá. Ora, segundo a tradição, todos deveriam estar nas sinagogas, louvando a Deus, dançando e cantando com os rolos da Torá. Ninguém deveria estar numa festa rave com uma estátua do Buda. Será que essa coincidência não nos diz algo? Será que não foi o próprio Deus que permitiu esse ataque exatamente nessa data para mostrar o seu desagrado? Quanto aos kibbutz que foram atacados, seus moradores também não tinham nenhum interesse particular por Deus ou pelas festas bíblicas. Eles eram judeus que viviam em comunidades socialistas e cuja motivação básica era colocar em prática ideias socialistas. Eles colocavam em prática essa visão. Não eram como os tais socialistas de iPhone. Eles buscavam a paz com os palestinos e davam-lhes empregos, promoviam festas para a integração e, inclusive, se voluntariavam para levarem habitantes de Gaza para serem atendidos gratuitamente nos hospitais de Israel. Porém, faziam essas boas ações devido apenas às suas convicções políticas e morais e consideravam a Bíblia apenas como uma coletânea de textos que davam uma base cultural e filosófica para a formação de um povo. Se Deus realmente permitiu esse ataque para corrigir a visão de mundo dos judeus modernos,
Isso é um assunto que pode ser discutido. Mas uma coisa é clara: os palestinos que os atacaram não gritaram Palestina livre, mas sim Allahu Akbar, ou seja, Alá é grande. Eles definitivamente não tinham dúvidas do que estavam fazendo, tinha motivação religiosa. No passado, Deus permitiu que acontecessem calamidades para corrigir seu povo e para levá-los a um propósito maior. E depois do castigo, que muitas vezes levava à dispersão do povo para lugares diferentes, Deus os fazia retornar à sua terra ancestral. Tão certo como vive o Senhor que tirou os filhos de Israel da terra do norte e de todas as terras para onde os tinha dispersado. Pois eu os farei voltar para a sua terra, que dei aos seus pais. Ainda existem muitos judeus vivendo fora de Israel. Uma das cidades que ainda está cheia de judeus é Nova York. Nas últimas eleições, entretanto, Nova York escolheu como prefeito um muçulmano que se opõe abertamente a Israel. Precisamos aguardar para avaliarmos o que vai acontecer. Mas, ao que tudo indica, haverá um êxodo em massa de judeus para fora de Nova York. E muitos que saírem irão voltar para Israel. Se Deus pretende levar os judeus que vivem na dispersão de volta para sua terra nativa, esse retorno está acontecendo agora. Todas as semanas, um grande número de judeus volta em voos cheios de pessoas para Israel. O retorno físico dos judeus é um sinal de que todos nós devemos retornar para Deus e redescobrir o caminho de Hitraot.